As pessoas vão num culto para ouvir uma pregação e o pregador começa falando em Apocalipse, volta para Gênesis, vai para Salmos e as pessoas não entendem aquilo que ele está falando. A homilética, o que é homilética? O que é homilética? Você pega 2 ovos. Não. A homilética, ela é uma das matérias que vai trazer algo tão importante para nós na nossa pregação, que muitos os pregadores antigos, obreiros antigos, ignoram. Mas nós que somos jovens, quando eu digo nós mesmo, nós jovens, vamos entender o que é a homilética e vamos aplicar. O que a homilética ela não substitui a sua vida espiritual. Não adianta você se embasar de métodos, de estratégias, de conhecimento se você ignorar a sua vida espiritual. Vocês provavelmente vão ver em outras matérias, a gente vai voltar a falar ainda a respeito da questão da vida espiritual. Ela não é substituta do Espírito Santo. Apesar na homilética você tratar da forma da retórica, da oratória, do aspecto da persuasão, de ser convincente no seu argumento, tudo isso não pode substituir a ação do Espírito Santo. Porque quem é o Espírito Santo? É o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos ver que nós não precisamos lutar com o Espírito Santo quem vai ganhar a obra. Não, é o Espírito Santo ou é eu que vou convencer? Não. O que é do Espírito Santo é do Espírito Santo. Em terceiro lugar, não é uma garantia de um ministério eficiente. Não significa que você vai ser uma pessoa que vai ter êxitos, porque são vários fatores que contribuem para um êxito no ministério. Dentre eles, o ouvinte que recebe a pregação. Porque quando eu tenho êxito na minha fala, na minha pregação, quando eu tenho êxito? Quando a pessoa que me ouviu entendeu e creu. Para mim, esse é o êxito. Agora, alguém vai dizer que o êxito, a garantia de um ministério eficiente, é o número de agendas que ele consegue. É o quanto ele é requisitado nas pregações. O quanto ele é famoso, quantos seguidores ele tem. Não. A homilética não traz essa garantia. Vamos lá. O que é a homilética? Homilética é a ciência que se ocupa com a pregação cristã e, de modo particular, com o sermão proferido no culto. Aí vem as palavras gregas, onde vem tratar de um aspecto de conversação, de conversa. Assim era a pregação primitiva. Nas casas, as pessoas conversavam sobre a palavra. E é dessa forma que você prega quando você evangeliza. Você não chega na casa de alguém e começa. Eu cumprimento-lhes na paz do Senhor. Eis que venho nesta noite, nesta oportunidade, com uma notícia para te dar. Não, você vai conversar com a pessoa. Aliás, tomara que a maioria de vocês não sejam assim, pregadores desse tipo. Parece que está se afogando, né? Muito bem. Então é uma espécie de uma conversa, de um diálogo, de uma transmissão, de uma mensagem. A homilética, ela é originada, a sua organização, a partir daquilo que os gregos inventaram. O que os gregos inventaram? Inventaram a retórica. O ato de falar bem, o ato de se expressar, o ato de comunicar de forma convincente uma mensagem. Os gregos eram especialistas nisso. Você vai ver Paulo chegando em Atenas e eles, apesar de já não estarem mais, o Império Grego já não estar mais imperando, ser o Império Romano, eles continuaram tendo aquela característica deles da fala, do diálogo. E Paulo vai dar um sermão lá sobre o Deus desconhecido. Quem lembra disso? Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo vai falar sobre o Deus desconhecido. Ele pega um gancho acerca de um Deus que está lá no panteão dos deuses dos gregos, e ele toma aquilo para tratar de anunciar Jesus Cristo àquelas pessoas. Um sermão extraordinariamente bem colocado. Vale a pena você ler. Então, os gregos inventaram a retórica. Já os romanos, que passaram a dominar a partir do Império Romano dominar o mundo na época, foram influenciados por isso. Eles entenderam, apesar dos romanos agirem mais nas questões práticas das coisas, a realização, eles entenderam que aquilo era algo importante. Para conquistar os seus objetivos, eles precisavam, e uma das características era, eles aderirem das outras culturas, permitirem que as culturas onde eles dominavam continuassem a existindo. Por exemplo, se você tiver Israel, eles não interferiam em absolutamente nada no culto em Israel.
Alguns aspectos que eles trabalhavam ali no culto, mas no geral Israel podia servir o Deus deles sem problema nenhum. E o povo romano, eles fazem o quê? Eles pegam e aderem para si essa filosofia de trabalhar a fala. E aí eles inventam a chamada oratória, que é, lá no seu original, quer dizer boca, aquilo que você fala, aquilo que você expressa. A partir disso aí, de todo esse movimento, do ato de falar em público, de convencer, de transmitir uma mensagem, com o passar do tempo, especialmente a partir do século XVII, onde há a organização a partir do século XIV, onde há ali a reforma protestante, onde as pregações tomaram uma forma diferente, então foi organizado a homilética. Mas a homilética ela sempre existiu. A organização na fala, a organização da construção de um pensamento sempre existiu. Jesus, ele era o maior orador que a gente pode observar. Jesus construía a sua fala de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, que ele era convincente. Ele introduzia a realidade das pessoas, ele introduzia um ensinamento profundo, ele trazia ilustrações a partir de uma realidade conhecida das pessoas, como a agricultura, como uma planta. Jesus era perfeito nisso. Você vai ver o discurso do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, você vai ver lá um discurso perfeitamente construído de forma homilética, aonde ele vai expor o texto. Ele vai pegar o gancho do espanto, Atos 2. Ele vai pegar o gancho do espanto das pessoas que estavam achando que as pessoas estavam ali naquele dia falando em línguas e se alegrando porque elas estavam doentes. Ou melhor, elas estavam bêbadas, embriagadas. E Pedro vai se levantar naquela ocasião, vai se colocar em pé, vai levantar a sua voz, capítulo 2, versículo 14, e vai dizer: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Olha o contato que ele faz. Ele identifica as pessoas com quem ele quer falar. Ele tem esse ponto de contato que é importante quando você vai se comunicar. Estes homens não estão embriagados. Ele está contextualizando. E aí vai. Sugiro que você leia várias vezes esse texto para que você veja um conteúdo completamente organizado. E aí você vai olhar para Pedro e vai dizer: quem é Pedro? Pedro era um pescador. Pedro era uma pessoa indouta, não conhecia letras conforme se dizia. Depois alguém me consegue um copo de água aí. Ou um chimarrão. Tá? Então, a construção da homilética, a realidade da homilética, ela já existe há bastante tempo. Mas ela veio sendo organizada a partir da Reforma Protestante e o objetivo dela tem o objetivo de ajudar o pregador na elaboração de sermão mais eficientes. Por quê? Você já percebeu que as pessoas às vezes pregam e você sai do culto, você não entendeu qual era o assunto, você não entendeu qual era o objetivo, você não aprendeu nada. Parece que estava, alguém falou em rádio aqui? Parece que estava sintonizado entre duas faixas de rádio, uma e ainda era espanhol ainda. Você não entende o que ele fala. Então, a homilética ela vai ajudar o pregador na elaboração de um sermão eficiente, onde tenha início, tenha um desenvolvimento e tenha uma conclusão. Tá certo? Observa, a homilética ela vai ajudar o pregador, mas também vai favorecer ao público que vai ouvir. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós vamos preparar uma mensagem de uma maneira organizada, de uma maneira ordenada e com objetividade, obviamente as pessoas vão assimilar com mais naturalidade, com mais naturalidade. Vão compreender, vão responder a nossa mensagem. Muito obrigado.